Então, hoje a gente vai conversar sobre o vilão que é melhor do que o vilão principal da obra de Demon Slayer. Sim, vocês já viram pelo título, já viram pela thumbnail. Kokushibo. Kokushibo, na minha opinião, ele é um vilão muito melhor do que o Muzan. Sim, já vou falar aqui que ele é o melhor vilão, ele é melhor, mais trabalhado, faz mais sentido na obra, conectado com mais coisas, a ambição dele é muito melhor do que o Muzan. Então a gente vai conversar como que o ator, a autora de Demon Slayer, a gente não sabe, escreveu Demon Slayer e como que ela conseguiu fazer esse personagem tão bom e acabou sendo melhor do que o vilão principal. Vamos conversar sobre isso então. O Kokushibo, pra quem não sabe, é o Lua Superior 1, obviamente o último vilão antes do Muzan. E a gente vê toda a história dele que ele é conectado. Vai ter spoiler do mangá, já vou avisando, vai ter spoiler do mangá, obviamente. E acaba que a gente conhece a história dele, que na verdade o nome dele é Michikatsu, que ele era irmão do Yorichi, aquele caçador que quase matou o Muzan. E a gente vê a vida dele, né? Que eles eram gêmeos que nasceram, ele era o mais poderoso, ele ia ter tudo do clã, só que aí o Yorichi, com a marca dele, acabou sendo muito mais poderoso que ele. E obviamente tudo mudou, né? O Yorichi começou a ser o sucessor, ele ia ganhar tudo do clã, e isso deixou o Michikatsu com muita inveja, muita inveja. E isso só piorou com o tempo. Ele decidiu ficar por ali, o Yorichi fugiu porque ele tava vendo que o irmão dele não tava se sentindo bem com aquela situação, e isso só piorou pro Michikatsu, porque ele ficou em paz por um tempo, teve uma família, tudo isso, só que um tempo depois ele foi atacado por um Oni, e obviamente quem salvou ele? O Yorichi. E naquele momento tudo voltou pra ele, todas as memórias de toda a inveja que ele sentia sobre ele, e ele ficou louco. Depois de um tempo sobre isso, ele despertou a marca nele mesmo. E eles sabem que quando você bate os 25 anos, você morre se você tiver a marca. E o Michikatsu não quer morrer, ele quer superar o irmão dele antes de ele morrer. Então ele faz uma coisa. Ele vai atrás do Muzan e ele pede pro Muzan transformar ele em demônio. E, assim, eu gosto muito da hora que ele é escrito. Eu gosto muito dessa coisa dele ser... Toda essa inveja sobre ele, toda a inveja que ele sentiu, fez ele se tornar o que ele é. E aí ele se torna o demônio, o Lua Superior 1. E aí acaba, ele vai vivendo a vida dele, né? A gente dá um time skip gigante, ele treina pra virar o Lua Superior 1. E depois de muitos anos ele encontra com quem? O Yorichi. Isso já é anos depois, o Yorichi já tá com 85 anos. E ele encontra com o Yorichi, ele tá surpreso, porque ninguém vive com após 25 anos com a marca. Só que o irmão dele viveu. E aquilo ali deixa ele louco. E eles começam a lutar. E eles começam a lutar. Aí começa a luta. O Kokushibo dá alguns golpes ali, mas obviamente o Yorichi só passa e quase corta o pescoço inteiro do irmão dele, né? O Yorichi quase corta o pescoço inteiro do Kokushibo. Só que o Yorichi vê que ele já tá velho, ele não vai ganhar, e no meio da luta o Yorichi morre, mas não por causa do Kokushibo, ele morre de velhice. E ali deixou o Kokushibo brabo, mas muito bravo, porque ele pensa: eu nunca vou conseguir te superar, porque ele morreu. Então o Kokushibo nunca vai saber se ele é mais forte do que o Yorichi ou não. Isso deixou o Kokushibo completamente louco por centenas de anos. E aí pula pra quando a gente vê ele finalmente lutando de novo, que é no Castelo Infinito. No Castelo Infinito ele luta contra o Gyomei, o Genya, o Muichiro e o Sanemi. E a gente vê que ele é muito poderoso. Já instantaneamente corta o braço do Muichiro, já empala ele. Depois chega o Genya, corta o Genya ao meio. Chega depois o Sanemi e o Gyomei, que eles 5, né, começam a colocar uma luta. Só que também não é o suficiente pra matar o Kokushibo. E eles ficam nessa luta só quando os 4 vão atacar ao mesmo tempo, que eles conseguem finalmente prender o Kokushibo no lugar e aí chegar e decapitar o Kokushibo. E quando o Kokushibo na verdade vê o reflexo dele na espada do Sanemi, ele vê que ele se tornou um monstro e que ele não queria isso. A intenção dele não é: quero ser o mais poderoso do mundo, quero destruir tudo. A intenção dele era ser mais poderoso que o irmão dele. Ele não queria se tornar um demônio pra dominar tudo, entende? E aí isso é bem interessante, porque ele é um vilão bem construído, ele quer só ser melhor do que o irmão dele. E ele pensa, aí depois ele realiza: nossa, tudo que eu fiz tudo isso só pra ser melhor do que ele, só pra ser igual a ele. E ainda assim eu falhei. E é muito legal ver isso. Que aí ele começa... Tem muita gente que acha que nesse momento que ele vê o reflexo e começa a desistir, o pessoal pensa que ele desistiu na luta e desistiu morrer. Só que eu não concordo com isso, porque no final ele começa a usar, ele fala: deixa eu usar um ataque, um Kekijutsu, só que ele não consegue porque realmente já tá morrendo, mas
Não sei, tem parte de mim que acha que ele desistiu naquela hora, e tem parte de mim que acha que não desistiu, mas o que importa é que ele pensou, e ele até fala que ele não lembra o rosto dos filhos dele, da esposa dele, porque já foram tantos anos, e ele ficou cego por inveja e treinar e ficar mais poderoso, que ele esqueceu da família dele, esqueceu de todo mundo que ele já amou, não lembra os rostos deles, só o rosto de uma pessoa, o Yorite. É muito interessante, eu gosto muito de ver isso. Já o Muzan, ele tem uma história até legalzinha, ele quer ser o rei demônio, só que não é uma história assim, né? A motivação dele é ele quer ser mal, ele quer ser o vilãozão, que é... Só que eu acho que a autora ela colocou muito mais atenção com o Kokushibo e a história do Kokushibo, que acabou esquecendo um pouco do Muzan, mas eu gosto muito do Kokushibo. Comentem embaixo o que você acha mesmo que ele é um vilão melhor do que o Muzan? E comentem embaixo o que você acha de tudo isso. Não esquece de deixar like no vídeo e se inscrever no canal que ajuda bastante. Filho Nerd na área, falou!